sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo de número 4. A partir do verso 1, nós leremos os 7 versos, 1 a 7, ok? Que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, ou clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Deus bendito, nós nos apresentamos diante da tua face, Senhor, em oração, e suplicamos que a tua potente, soberana mão e cheia tomada de misericórdia venha sobre nós esta tarde. Senhor, que aqui, ó Deus, nesse momento de exposição do texto bíblico, o Senhor nos permita, Senhor, pensarmos algumas questões e tirarmos daqui, Senhor, lições para a nossa vida. Que nós, ó Deus, consigamos, tomados e influenciados e conduzidos pela ação poderosa do Teu Espírito, entender, ó Deus, e aplicar a Tua palavra em várias instâncias da nossa vida. Essa, Senhor, é a nossa oração, essa é a nossa súplica, o nosso pedido em Cristo Jesus. Amém. Tema daquilo que nós queremos falar essa tarde, nesse começo de noite, nesse domingo de carnaval, né? Sobre esperança. Eu queria falar com os irmãos hoje sobre esperança. E o tema da nossa reflexão é uma esperança no meio de crises, no meio das crises, né? E esse texto da viúva de Sarepta, essa aqui é uma passagem que pode servir de base para algumas lições da nossa vida, como eu disse na minha oração, suplicando a Deus que nós possamos encontrar nesse texto algumas lições para a vida. E lições estas que podem desfazer, que podem desconstruir conceitos equivocados que foram impregnados, que foram construídos, que foram erguidos por uma religião ou por uma religiosidade popular. Porque nós que
adoramos a Deus, que nos agrupamos, em comunhão para adorar a Deus, para servir ao Senhor, lemos as Escrituras, temos o nosso contato em oração com o Senhor, nós não estamos isentos de desenvolver, apesar de termos conhecido as Escrituras, conhecido o Senhor, conhecido a verdade de Deus, nós não estamos isentos de, no processo de nossa devoção e de nossa religião, construirmos algum conceito equivocado, que é produto de uma religiosidade popular, de uma religiosidade comum, uma religiosidade de compreensões básicas, basilares. E esse texto aqui, ele pode nos ajudar a desfazer alguns equívocos que se apresentam por causa dessa religiosidade popular que existe permeada na nossa experiência de fé. Ou seja, muitas pessoas imaginam, e essa é uma das questões, é um dos equívocos dessa religiosidade popular que nos cerca. Muita gente acredita que por possuir uma determinada orientação de fé, por estarem dentro de um ambiente religioso, de estarem dentro de um ambiente de fé, com uma cultura religiosa específica, essas pessoas estão blindadas na vida. Elas estão protegidas, guardadas de toda e qualquer tragédia que aconteça ou que exista sobre esse chão. Elas estão livres de todo e qualquer infortúnio sobre a sua vida. Então, a religiosidade popular cria no coração das pessoas, na mentalidade das pessoas, no imaginário das pessoas, para usar as palavras do Joaquim, ele gosta muito dessa expressão, no imaginário popular, no imaginário coletivo da religião, se pensa, se acredita que porque eu possuo uma religião, porque eu possuo uma orientação cristã de fé, eu estou protegido, guardado de qualquer infortúnio sobre a vida. Esse texto vai nos ajudar a quebrar essa compreensão equivocada popular. Esse texto pode também nos orientar diante de como agir perante as dificuldades que são comuns na vida humana. Esse texto, ele nos mostra que existe esperança para os que se mantêm firmes na fé, no compromisso de servir ao Senhor. Ele ensina que diante de problemas, nós devemos aprender a reavaliar as nossas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu decidi trazer esse sermão? Os irmãos lembram que semana passada eu disse que nós iríamos dar continuidade ao texto de Lucas, à exposição de Lucas? Lembra que eu disse isso? Mas por que eu decidi não fazer isso? Porque no curso da semana eu conversei com algumas pessoas e dentre a minha fala com uma destas pessoas, eu pude perceber, eu pude notar que aquela pessoa estava atravessando um conflito, um problema sério, um problema que estava desestruturando-a emocionalmente. Então, eu senti-me conduzido a dizer assim, não, me permita trazer então para a igreja uma palavra, uma reflexão que fale sobre como agir, o que Deus nos orienta na sua palavra, diante de dificuldades, diante de problemas, diante de ápices, de estresse extremo por causa das dificuldades da vida, por causa dos problemas que nos acontecem, as adversidades que nos alcançam. Preste atenção, irmãos. Os problemas, e todo mundo tem problema. Quem é neste auditório que pode dizer, eu estou isento de problemas? Quem é? Então, aquilo que nós vamos falar aqui vai alcançar seu coração. Porque eu tenho certeza que você atravessa problemas como qualquer pessoa no mundo. E problemas, eles têm a capacidade de nos desorientar.
problemas, eles têm a capacidade de nos deixar com a percepção turva sobre a realidade, sobre a vida, sobre as coisas. Tem a capacidade de embotar, de obscurecer o nosso entendimento e a clareza do nosso raciocínio quando esses problemas eles chegam no ápice, no ponto mais alto do seu momento de pressão sobre nós. Quando somos tomados por problemas e esses problemas chegam no ápice da pressão sobre nossas vidas, nós ficamos com o coração turvado, a mente obscurecida, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos pensar direito, nós não conseguimos refletir, nós não enxergamos um palmo diante dos nossos olhos. A única coisa que nós conseguimos ver, a única coisa que nós conseguimos pensar, a única coisa que ocupa nosso coração é um problema e como resolver um problema. Os irmãos lembram dos discípulos atravessando o mar da Galileia? Nós aqui já fizemos uma referência sobre isso. Discípulos, pescadores, numa grande parte, estavam dentro do mar, atravessando um lago que eles tinham experiência de atravessar, costume de fazer e de pescar ali, acostumado com as tempestades que ali se levantavam. Mas naquele bendito dia, se levantou uma tempestade naquele lugar, e aqueles homens, no olho do furacão, pode-se dizer assim, no epicentro do problema, se desesperaram, se esqueceram que eles eram experientes pescadores. Porque diante do problema, o problema tem a capacidade de turvar o nosso coração e a nossa mente e o nosso entendimento. Agora, dito isso, me pergunto, quais são as lições que esse texto de 2 Reis, que fala sobre a história desta viúva, que estava em profundo desespero diante de um problema, o que é que isso pode nos ensinar? O que podemos aprender com essa história? Onde é que esse texto aproxima-se da nossa vida? Como? Primeira coisa, primeiro ensinamento. Servir a Deus, preste atenção nessa proposição. Então eu desejo fazer 3 proposições aqui com base nesse texto. E a primeira proposição é: servir a Deus com fidelidade não nos imuniza de passarmos dificuldades. Ser fiel a Deus, ser comprometido com a verdade, com o Evangelho de Cristo, com a fé em Deus, não nos imuniza, não nos deixa imunizados, não nos deixa guardados numa redoma, de maneira que os infortúnios, que os problemas e que as dificuldades não nos atinjam. Isso não nos garante. Observa o verso de número 1, diz assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Agora, eu quero que você preste muita atenção. A mulher desse texto, essa viúva, ela não era uma viúva qualquer. Essa mulher era a viúva de um homem, mas esse homem não era um homem qualquer. O texto diz que essa mulher era viúva de um homem que era discípulo dos profetas. Ele estava seguindo e aprendendo com os profetas. Mas não era só discípulo de qualquer profeta. Esse homem era discípulo dos profetas e era discípulo dos profetas dentro da escola de profetas de Eliseu. E Eliseu é o profeta que tinha sobre si a unção dobrada de Elias. Então não era qualquer homem, não era qualquer discípulo, era um discípulo dos profetas e do profeta Eliseu. Mas não era só porque ele era discípulo de Eliseu, o grande profeta de Israel.
As Escrituras diz, o texto diz, o testemunho que essa mulher diz é que ele temia ao Senhor. Ou seja, ele era discípulo dos profetas dentro da escola de profetas de Eliseu, o grande profeta de Israel, que temia a Deus, que era fiel ao Senhor, que tinha vida piedosa diante do Senhor. Entretanto, isso não impediu que a morte encontrasse aquele homem. Isso não impediu de que a esposa daquele homem, daquele discípulo, daquele homem fiel, temente ao Senhor, ficasse com seus filhos, ficasse com a sua esposa desprotegida e desamparada financeiramente, ao ponto de os seus filhos serem conduzidos e levados para serem escravos, para que a sua dívida fosse paga. Veja que ele era fiel, mas sua fidelidade não impediu, não bloqueou, não blindou diante de um infortúnio, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma tragédia. Algumas pessoas pensam que uma das recompensas de servir a Deus neste mundo é ficar blindadas, protegidas de todo o mal e de todo infortúnio. Isso é uma compreensão de uma religiosidade popular. Na década de 80, quando a teologia da prosperidade ainda não tinha infectado de forma má e perversa a mentalidade dos crentes, existia uma compreensão na mentalidade do novo convertido e na mentalidade daquele que nós iríamos evangelizar. Então, quando você ia evangelizar alguém, essa pessoa, ela dizia assim, ó, não, às vezes, a desculpa que a pessoa dava, ela disse assim, não, o evangélico, ser crente, não, minha vida está muito boa. Eu sei que se eu aceitar Jesus, o negócio vai começar a entornar. Eu vou começar a ter problemas. Alguns novos convertidos diziam assim, eu estava tranquilo, bem, vivendo tranquilamente, mas depois de aceitar Jesus, a minha vida virou de cabeça para baixo. É problema por cima de problema. Havia uma mentalidade no coração das pessoas de que o Evangelho não nos blindava de problemas, pelo contrário, iria promover problemas na nossa história. Porque nós agora não estaríamos mais nos adequando ao mundo. Então isso geraria problemas. A teologia da prosperidade trouxe a ilusão de que Deus é um ser paternalista, super protetor e que jamais permitiria que qualquer infortúnio viesse sobre a vida dos seus filhos, dos seus eleitos. Essa teologia constrói no imaginário dos seus adeptos a compreensão de que somos invencíveis, de que somos insuperáveis, de que somos verdadeiros super-humanos. E quando o infortúnio recai sobre nós nos desesperamos. Por quê? Porque não fomos forjados no fogo da adversidade do problema. Vivemos um cristianismo e uma religiosidade popular aonde nós não podemos ter nenhum resfriado. Essa teologia cria essa mentalidade que somos super seres, quase seres angelicais. Ela cria, ou ainda ela pode criar, ou ainda ela forma dentro de nós, que além de dizer que somos seres
invencíveis, ela forma em nós um imaginário que nenhum mal pode nos atingir, que dificuldade alguma pode assolar a nossa existência, a nossa vida. E o pior de tudo isso, irmãos, é que tais afirmações de que nós somos vitoriosos, que nós somos filhos de Deus, que Deus nos colocou como cabeça e não com cauda, que as adversidades não podem nos alcançar porque o Senhor nos guarda e nos protege. Todas essas mentalidades e todas essas falas, elas são retiradas de textos bíblicos, apoiadas com versos bíblicos, que são retirados do seu contexto e são interpretados sem nenhum compromisso com o todo do texto. O texto bíblico, contradizendo a mentalidade popular, que foi impregnada por uma orientação teológica equivocada, que é essa teologia da prosperidade, essa teologia da vitória. O texto bíblico diz: o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e os credores chegaram para levar meus filhos como escravo. Essa mulher estava vivendo a maior crise da sua vida. A pressão e o nível de estresse estava no seu ápice. Seu marido havia morrido. Ela estava dentro de uma cultura antiga, onde o sustento da família era provido pela pessoa do marido, do esposo, que havia morrido. Ela estava desamparada, sem ter como viver e ainda por cima com dívidas. João, o Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33, diz assim: tenho-vos dito isto, isso é Jesus falando, eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, Jesus está dizendo, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês serão afligidos, mas tem bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, o texto bíblico diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Paulo está dizendo: se revistam das armaduras, se protejam, porque o dia mau vem, porque o dia mau chega, porque o dia mau bate na nossa porta. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele diz: pois o nosso sofrimento, olha Paulo dizendo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, escuta, não existe promessa, não existe garantia nas Escrituras de que os filhos de Deus, mesmo aqueles mais fiéis, serão guardados de traumas, serão guardados de dores, serão blindados para não sofrer angústias. Não existe promessas que diga que nós, ao atravessarmos essa vida, não teremos infortúnios. O infortúnio é algo da vida.
presente na condição humana. O mundo, preste atenção, o mundo que nós vivemos se tornou um lugar hostil. Desde que o pecado adentrou na existência humana, desde quando fomos retirados e expulsos do Éden, o infortúnio nos alcança. Comemos o nosso pão com dores, com cansaço. A Bíblia diz que a terra produzirá abrolhos, com fadiga iremos viver sobre esse chão. Tem um filme, não me lembro qual é a data, mas o nome do filme é Depois da Terra. Will Smith contracena com o filho dele. Qual é o contexto desse filme? A Terra é um local inóspito, não dá mais para viver na Terra, e eles vão para o espaço, e eles estão vivendo no espaço. E em determinado momento, eles, depois de muitos e muitos e muitos anos, 600 anos, 700 anos, que a humanidade não vive mais na Terra, está no espaço, acontece um acidente numa nave onde está Will Smith e o filho dele, e eles precisam pousar num planeta mais próximo. E o único planeta mais próximo qual é? A Terra. E aí o Will Smith, naquela cena, diz para o filho dele: aquele planeta evoluiu, e tudo que lá existe evoluiu para te matar. Irmãos, diga para mim se isso não parece a nossa existência sobre esse chão, sobre essa sociedade, onde todas as coisas parecem ter evoluído, crescido, se agigantado para nos oprimir, para nos afligir, para promover em nós dor e angústia. A promessa, escuta, a promessa nas Escrituras não é para ser blindado. A promessa nas Escrituras é de encorajamento, é de fortaleza, para que no dia que a tragédia, que a dor e o infortúnio chegar, nós tenhamos condições de atravessá-la. As Escrituras não nos prometem nos guardar, mas nos promete a força necessária, a unção necessária para que no dia da adversidade, a nossa alma, o nosso coração possa resistir toda a tragédia, toda a adversidade, todo o infortúnio que nos assola. Traumas, angústias, infortúnios, pavores, medos, todas essas coisas que afetam a alma humana, que desestruturam o coração humano, as emoções do ser, podem ser vivenciados por cada um de nós. Mas Deus, em sua santa misericórdia, nos capacita e nos dá a unção e o favor necessário para atravessarmos isso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Ele diz: não sobreveio sobre você tentação, não sobreveio sobre você prova, não sobreveio sobre você infortúnio, não sobreveio sobre você uma pressão que você não pudesse suportar. Antes, Deus é fiel e Ele permitirá que você seja tentado, ou Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Ele não permitirá que você atravesse o infortúnio, a pressão do problema, além das suas capacidades e das suas forças. E Ele ainda dá uma promessa. Além de dizer que
Qualquer infortúnio que vem sobre a sua vida é um infortúnio, é um problema, é uma pressão, mas ela não é acima daquilo que você pode suportar, porque Deus não permitiria isso. E ele diz, além da força e da pressão desse infortúnio, além da força e da pressão dessa tragédia, além da força e da pressão dessa prova, Deus lhe concede o escape. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Você não, é promessa de Deus, você não será provado, tentado, acima daquilo que você tem condição de suportar. E mesmo que a pressão seja grande, as Escrituras dizem, Deus lhe dará o escape. Junto com a prova, junto com a tentação, junto com a aflição, Deus concederá escape, alívio. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por tribulações, por intermédio da consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. A promessa é de consolo, não de proteção. Não se pergunte por que eu vivo isso, por que eu passo por isso. Não entre em crise, além ou somatize uma outra crise sobre a crise que você já está vivendo, dizendo, por que eu estou vivendo isso? Não tem resposta para isso. Mas existe consolação. Existe amparo. Existe misericórdia de Deus. Existe favor, alívio da parte de Deus sobre nossa alma. Ele sabe o quanto nós aguentamos. Ele viveu sobre esse chão. Em Cristo Jesus, nós temos o seu Santo Espírito, que é consolador, queridos. Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro, como eu, que vos tenho consolado, e ele vos consolará. É o Espírito que nos consola diante das pressões, das adversidades, dos problemas. Diante da pressão, do ápice estressante das crises na vida. Segunda coisa. Primeira coisa, não somos blindados. Não existe promessa sobre a vida humana que diga que você não vai passar por problemas. A promessa é que você vai ter consolação. Você vai ser consolado. Precisamos buscar o consolo naquele que é a fonte de toda a consolação de nossa alma. Amém? Segunda coisa. Qual é outro equívoco que se estabelece dentro de uma religiosidade popular e que está representado nesse texto? Segundo, nem sempre o profeta tem a resposta. Você agora vai olhar para mim e vai dizer, como assim? Mas o texto nos dá a entender isso. Na religiosidade popular, o profeta sempre tem que ter a resposta, não é isso? Mas acompanha comigo o texto, olha para o verso de número 2. Eliseu lhe diz, depois que a mulher apresenta o problema, depois que ela diz que o marido morreu, que as dívidas chegaram ao ponto dos credores virem buscar os filhos dela como escravo, ele olha para ela e diz, sim, eu estou entendendo o teu problema, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
A religião sempre torna as pessoas dependentes de profetas, de sacerdotes, de pastores ou de qualquer outra figura de autoridade, onde essa determinada pessoa que assume essa determinada função de autoridade, ela se apresenta como uma pessoa muito mais espiritual do que as outras, com um nível de espiritualidade elevadíssima, de contato com Deus face a face. Isso é a consequência de uma religiosidade popular. Desta forma, quando somos tomados por essa religiosidade popular, é inadmissível para nós que um líder não tenha respostas, que um líder não tenha orientações. É inadmissível que um líder não tenha uma visão. E está muito na moda essa ideia da visão, né? Segue a visão. Né? Segue a visão. Que o líder não tem uma visão para aqueles que dependem da sua liderança. Quando somos tomados por essa religiosidade popular, irmãos, nós esquecemos que o profeta também é humano. Também é uma pessoa. Que aquilo que ele vivencia e que ele é identificado não é ele, mas é uma função. Nós dizemos o profeta, o sacerdote, o pastor, e nós identificamos a pessoa com aquele tipo. Ele é um homem. Profeta, sacerdote, pastoreio é uma função que um homem de carne e osso, tomado também de problemas, angústias, defeitos, vivencia, limitações, vivencia. Mas a religiosidade popular diz que não, é inadmissível. O pastor, o sacerdote, o obreiro tem que estar num nível de contato com Deus que se sobressai a comunidade. E a comunidade vive na dependência desse homem. E não admite que ele seja homem. Força que ele crie uma imagem de ser angelical. Observe esse outro acontecimento que acontece em 2 Reis, capítulo de número 4. É uma historinha que acontece depois dessa história da viúva de Sarepta. Lá no verso de número 27, diz assim, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. O que é essa história? Essa história é a história da Sulamita. A Sulamita via sempre Eliseu atravessar a sua cidade. Então ela construiu um quarto para Eliseu, para que quando Eliseu atravessasse aquela cidade, ele ficasse lá. E aí Eliseu, para demonstrar a gratidão, disse para aquela mulher que era estéril, que não tinha filhos, que ela iria ter um filho. E o filho nasce depois de alguns anos, depois de um ano. E o menino cresce e chega a um determinado momento da sua vida que esse menino sai com o seu pai para ir para uma atividade. E lá o menino passa mal e morre. A Sulamita toma o menino, coloca o menino na casa, no quarto que ela separou para o profeta, toma um animal e sai em direção, em busca do profeta Eliseu. Quando ela chega diante de Eliseu, angustiada, chorando, que é o verso de número 27, ela se agarra aos pés dele e chora. E Eliseu vai
Eliseu diz assim, ó, eu não sei o que é que está acontecendo. Deus encobriu o conhecimento dessas coisas. Eu não sei. Você está entendendo? Um pouco mais em cima, o profeta, ao ouvir o desespero daquela mulher que tinha seus filhos já para ser levado escravo, ele diz, o que eu vou fazer por você? Ele é profeta. A mulher foi buscar ele porque ele é profeta, ele é que tem que dar a direção. Mas o que é que eu vou fazer? Agora, a mulher em desespero, e ela está lá, e ele diz assim, ó, eu não sei o que está acontecendo. Mas ele não é profeta. Mas Deus me escondeu. Deus ocultou. Eu não sei. Irmãos, preste atenção. Um dos grandes desafios no mundo religioso desses dias para o líder é ele fazer a afirmação de que não sabe. É um desafio para os líderes dessa geração, dessa religiosidade popular estabelecida no coração de muitos crentes, dizer, eu não sei. A palavra não me foi revelada. Porque o povo quer que você sempre tenha uma palavra. Que você sempre dê a orientação. Porque todos nós estamos acostumados a sermos conduzidos. Mas as Escrituras dizem que em Cristo Jesus, Ele estabeleceu em nós o sumo sacerdócio, onde cada um de nós é sacerdote de si. Deus fala com você da mesma forma que fala comigo. Seu contato com Deus e o acesso que você possui a Deus é tal qual o meu acesso. Algumas semanas atrás, uma pessoa chegou lá em casa pedindo oração. Queria que o senhor orasse por mim, que o senhor é pastor. Estou numa maré assim, assim, assado. Entra aqui, irmão. Entra aqui, meu querido. Ele entrou, sentou lá na sala. Aí eu falei umas coisas, eu orientei. Porque eu entendo também que há, na religiosidade popular, algum nível de ignorância. E quando eu digo ignorância, é falta de conhecimento. Então eu orientei, dizendo para ele que não é porque eu sou pastor que a minha oração é mais forte e mais poderosa do que a dele. Na realidade, a oração dele é mais poderosa do que a minha. Por quê? Por quê, irmão? Porque quem está sofrendo é ele. Quem sabe a dor é ele. Então ele vai conversar com Deus com muito mais propriedade do que eu, que não estou sentindo a dor dele. Mas nós podemos interceder uns pelos outros, é bíblico, interceder. Mas eu precisava desfazer essa mentalidade de que o líder, o pastor, a figura é uma figura que tem a palavra final. E não é, irmãos, nós somos homens. Nós somos pessoas tomados de problemas tanto quanto os outros, cheios de defeito tanto quanto os outros. E isso precisa ser entendido pela igreja. E a igreja precisa se desfazer dessa religiosidade popular que afirma que você precisa de um sacerdote, de um pastor para orar por você. Você é sacerdote de si mesmo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós somos a casa do Senhor. Deus está aí, está com você, para conduzir, orientar e iluminar teu coração. Amém? Terceira coisa. Primeira coisa. Servir a Deus com fidelidade não nos brinda. Não existe promessa de blindagem nas Escrituras. O que existe é promessa de consolação. A segunda coisa é que nem sempre o líder tem a palavra.
nem sempre o profeta tem a orientação correta. Às vezes a palavra está escondida do nosso coração, não foi revelada. Amém? Você é sacerdote de si. Deixa eu contar aqui outro testemunho, que eu vou contar porque a pessoa não me pediu segredo. Eu disse para ele que quando as pessoas conversam comigo, dizem assim, eu vou conversar com o Senhor, pastor, e ela não me pede segredo, eu me sinto à vontade em fazer desses momentos conteúdo para as reflexões, para minhas falas e tal. Então eu compartilho. Agora, quando a pessoa diz, eu não quero que o senhor comente nada, nem a minha esposa sabe, e ela fica perguntando as coisas, eu digo assim, não lhe diz respeito. Não lhe diz respeito. Mas quando a pessoa não pede, eu costumo compartilhar. Então assim, essa semana uma pessoa me procurou para tomar conselho. Isso se encaixa com o que eu estou dizendo. Ela fez certo? Fez certíssimo. Fez certíssimo. Nós estamos aqui para isso. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos é que há sabedoria. E eu disse isso para ele, é na multidão dos conselhos. Você já conversou com A, com B, com C, com D, com X sobre isso? Pois converse, que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Não é só a minha palavra. Mas eu disse para ele uma coisa interessante, depois de ouvi-lo. Eu disse assim, você já tomou a decisão. Pelo que você está me falando, a decisão você já tomou. Você só está esperando que alguém chancele essa sua decisão. Mas tudo que você me disse aponta só para uma direção. E você está querendo que eu diga, meu irmão, é essa direção mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos sacerdotes de nós mesmos. O Espírito de Deus conversa conosco, orienta-nos, fala-nos. Não necessariamente nós estamos dependendo de pastores, de profetas ou de sacerdotes. Amém, irmãos? Terceira coisa. Em momento de crise, o desespero cega. No momento da crise, o desespero tem a capacidade de embotar o nosso entendimento e a nossa visão e a nossa percepção. Nós ficamos cegos. Presta atenção, verso de número 3. Diz-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. Irmãos, o azeite é um ingrediente básico na cultura judaica. É o azeite e a farinha de trigo. Praticamente toda a alimentação daquela cultura naquele período era por meio do azeite e da farinha. O azeite ele era tão importante naquela cultura, para você ter ideia, que ele era inclusive usado como medicação. As pessoas quando tinham alguma enfermidade, alguma inflamação, algum inchaço, deitavam azeite sobre o local da enfermidade. Aquela mulher ela não conseguiu ver diante do problema, diante da dificuldade, ela não conseguiu enxergar que ela tinha alguma coisa dentro de casa para começar a resolver o problema. Azeite. Talvez não fosse muito, mas ela tinha alguma coisa para começar a negociar. Ela tinha alguma coisa para começar a construir a solução daquele problema. O credor chegou na casa dela para levar os filhos dela como escravo e ela se desesperou, sem nem perceber que ela tinha dentro de casa algo que era extremamente valioso: azeite. Se você olhar nesse mesmo capítulo de Reis, lá no verso 38, vai contar uma outra história. Esse capítulo de 2 Reis 4 é muito interessante. Lá vai contar uma história muito semelhante a essa ideia de que quando você está com um problema, você não consegue enxergar soluções, você não consegue ver coisas, você fica embotado no entendimento. Esse texto mostra que
após Eliseu resolver o problema da sulamita, Eliseu resolve o problema dessa mulher, da viúva. Depois ele resolve o problema da sunamita, ressuscitando o filho dela, certo? E aí quando ele finaliza a ressurreição, ele sai e vai para uma determinada região, Gilgal, se eu não me engano. E quando ele chega nessa região, é uma escola de profetas que Eliseu toma de conta. E quando ele chega lá, o texto bíblico diz que está tendo fome naquela região. Fome. E quando Eliseu chega, Eliseu encontra os profetas assentados, com fome, com problema sério, porque não tem comida. Então os profetas estão sentados, sem saber o que fazer, talvez esperando a morte. O que Eliseu faz? Eliseu diz: bora se levantar aqui, vamos dar uma volta, coloca uma panela no fogo aí, enche de água, vamos juntar umas ervas que tem aí pelo chão e vamos colocar nisso e vamos fazer um caldo para todo mundo comer. Vamos fazer um caldo de planta. Pega uma planta, rebola aqui dentro d'água e vamos tomar. Mas ninguém vai ficar com fome não. Vamos comer nem que seja sopa de capim. E aí ele se levanta e sai atrás das ervas. Rebolam dentro da panela e um jovem pega uma erva, uma raiz, uma planta qualquer, que não sabe que é venenosa. E ele rebola dentro da panela. Quando ele rebola dentro da panela, alguma coisa faz demonstrar para os profetas que existe veneno naquele caldo. E aí eles gritam: ai meu Senhor, a morte na panela. Tem veneno aqui, nós não vamos conseguir comer esse caldo. Ai Jesus, estamos com fome, não tem o que fazer, a gente decidiu fazer um caldo, mas agora tem veneno, ninguém pode comer. Eliseu diz assim, olhou e disse assim: me dá um pouco de farinha. Aí eles trazem farinha, Eliseu rebola dentro da panela, e aí o texto bíblico diz que já não tem mais morte na panela. E eles comem. Os irmãos observaram o que eu disse? Observaram? De onde foi que saiu a farinha? Eles não estavam com fome? De onde saiu a farinha, irmãos? Lembra que a alimentação básica daquela cultura era azeite e farinha? Quase todo o alimento naquela cultura era feito com azeite e farinha. E eles estavam com fome, assentados esperando a morte, tendo farinha. Está vendo, irmãos? Quando a gente está tomado pelo estresse de um problema, a gente não consegue enxergar as coisas. A farinha estava diante dos olhos deles. Assim como a mulher tinha azeite para começar a negociar e estava desesperada. A pergunta que eu faço para a gente encerrar essa reflexão é: o que você tem para começar? Para sair da crise? O que você tem aí? Que você não está enxergando, que você ainda não viu, mas que você possui. Você possui. Está aí. Você que não está conseguindo ver. Então eu quero chamar a sua atenção e lhe perguntar: você está em crise? Você está com problema? Você está tomado por angústia, aflição, medo? Você está tomado por uma situação de tragédia? Está te angustiando a alma, o coração? O que você tem para começar a resolver o problema? Que você ainda não parou para ver, que você ainda não enxergou. Então desfaça, irmãos. Desfaça a religiosidade popular do seu coração. Entenda que não existe promessas que nos blinde do infortúnio. Existe promessa de consolação diante do infortúnio. Entenda que nem sempre, ou entenda que você tem acesso a Deus e que você não precisa necessariamente
da oração forte do pastor, do profeta ou do sacerdote. Porque Deus fala com você assim como fala com qualquer profeta, sacerdote e pastor. Não coloque, não pressione o seu líder para ser alguém que ele não é. Não exija do seu líder que ele seja algo que ele não é. Que ele sempre tenha a palavra, que ele sempre tenha a orientação, que ele sempre conduza. Não, somos sacerdotes. Responsabilidade de conduzir as nossas vidas é nossa. Como igreja, participamos, contribuímos, vivemos, desenvolvendo a fé que Cristo nos deu. Entendendo que todos nós estamos no mesmo nível de staff. E entenda, por último, que diante de dificuldades, infortúnios e problemas, você pode ficar cego e não enxergar que tem condições, plena condição, de atravessar esse infortúnio e de resolver os problemas. Deus já te deu as ferramentas necessárias para isso. Você já as possui. Amém? William, vem orar por nós aqui. Paz, Senhor, paz, igreja, graças, paz. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso que nós tivemos de ouvir a